história começa com a separação do meu pai e da minha mãe. Eu tinha 2 anos de idade, né? Tava para fazer 3, então era bem novinho. E na separação deles, a minha mãe teve que trabalhar o dia inteiro para poder suprir as coisas dentro de casa, né? Só que ela trabalhava, saía muito cedo, chegava muito tarde. Nisso a atenção que a gente recebia não supria as nossas necessidades, né? A gente cresceu, eu falo a gente porque eu tô falando tanto eu como a minha irmã, a gente cresceu com um pouquinho de carência dentro da gente, né? E a gente perdeu um pouquinho dessa influência que todo pai e mãe exerce na vida do filho dentro de casa, né? O que passou a me influenciar foram os amigos. Então, a minha quadra era de militar na época, né? E trocava sempre de 2 em 2 anos o pessoal da quadra. Então, quando vinha um pessoal legal, bacana, tranquilo, eu ficava uma pessoa legal, bacana e tranquila. Quando vinha um pessoal mais agitado, eu ficava um menino mais agitado, né? Então, as minhas amizades passaram a me influenciar demais. As coisas pioraram um pouquinho pra gente financeiramente. Minha mãe precisou mudar para uma outra quadra lá no Plano Piloto, na Asa Sul, né? E para essa quadra que a gente foi, o pessoal era mais barra pesada, né? Os meninos gostavam de pichar, traficar, tinha a ganguezinha da quadra, né? E eu comecei a me envolver com esses meninos, né? Logo cedo, com 15 anos. E a gente foi pichar, aprontar, fazer tudo que a meninada faz quando se envolve nesse meio, né? Me afundei bastante nisso, né? Me aprofundei, por assim dizer também, né? Comecei a pichar demais, brigar demais. Larguei os estudos, né, para ficar só nessa vidinha. E no decorrer dos anos vivendo isso aí, a gente se afasta da família, né? A família não gosta que a gente ande por esse caminho. Então a minha família, ela ficou triste, né? Ficou chateada. A gente acaba sendo deixado um pouquinho de lado nas festas, porque a gente tem o costume de brigar, de ser meio esquentado, né, de ser meio nervoso. Então, com isso tudo aí, eu acabei me pegando demais às drogas, né? A droga virou um refúgio na minha vida, né? Eu comecei usando maconha, depois fui experimentando a merla e outras drogas que a gente tinha na época, né? Gás de geladeira e por aí vai. E acabei me enterrando mesmo na cola, né? Cheirava muita cola com os meninos de madrugada. E eu me afundei nisso, acabei ficando um pouco depressivo. Né, fiquei bem para baixo, bem triste, bem debilitado emocionalmente, e foi nessa época que eu fiquei até desesperado, quis sumir no mundo, né? Lembrei que existia um Deus todo-poderoso, porque a minha família veio do cristianismo, né? Então lembrei nessa época terrível da minha vida, de Jesus, de Deus, que eu ouvi falar dentro de casa, e eu resolvi fazer um desafio para Deus. Ia ter o aniversário da minha sobrinha dentro de uma semana, né? No próximo final de semana seria o aniversário dela, e eu fiz um desafio entre eu e Deus. Se Deus realmente existisse, que Ele cruzasse os caminhos dele com os meus, né? Que eu já estava bem triste, bem chateado, afundado nas drogas, estava mal com a minha família. Então, ou Ele fazia todo esse movimento da minha vida, ou eu sumiria, né? Eu já estava para comprar uma passagem, para sumir no mundo aí das vistas da minha família, do pessoal que eu andava. E para minha surpresa, no dia do aniversário da minha sobrinha, eu revi um primo meu que eu não via há bastante tempo já, e a gente conversando, ele me fez um convite para ir numa célula. E eu perguntei para ele o que era uma célula, né? Ele me explicou um pouquinho que ele se reunia com os amigos, estudavam a palavra de Deus, que era um momento muito bom. E eu fiquei encucado com isso, né? Porque eu tinha feito um desafio entre eu e Deus somente, né? E eu vi Deus fazendo a parte dele através desse convite para ir numa célula. E através desse convite eu ainda enrolei, né? Como bom discípulo, ainda enrolei meu primo um pouquinho para estar indo nessa célula. Fiquei encucado mesmo com a agir de Deus na minha vida, mas acabei indo, conheci o pessoal e fiquei maravilhado. O pessoal da célula, o pessoal dos encontros que eles faziam em casa para se divertir, conversar, brigar, um pessoal maravilhoso, alegre, divertido, coisa que eu não via no meu meio, né? No meio que eu frequentava, se você dormisse, você perdia um relógio, você perdia a carteira, o pessoal já estava bem
bem enterrado nas drogas, né? Então você vacilava, o povo te passava a perna, e lá não, o povo se cumprimentava, era alegre, era feliz. Isso chamou minha atenção e eu desejei demais aquilo, né? Desejei essa mudança para minha vida. O testemunho do meu primo era um pouco parecido com o meu, com as drogas, né? E eu mergulhei, né? Aceitei que Deus tinha feito a parte dele e resolvi fazer a minha e corri atrás. Fui para as células, fui para o Revisão de Vidas, fui na época Encontro com Deus, né? Fui muito tocado por Deus e voltei de lá querendo a transformação. Eu lembro que na primeira semana eu li uns 7 livros, eu estava sedento, eu não gostava da forma como eu falava, né? Eu falava muita gíria, tinha fala embolada, fala presa por causa das drogas. Eu quis mudar a mentalidade e a forma de falar, então fui ler demais, né? E com uma semana a transformação foi muito grande dentro de casa, minha mãe ficou impactada, porque a gente passa anos falando que vai mudar, né? E não muda, então volta do encontro com Deus e com uma semana já tem uma mudança radical. Ela ficou muito impactada. No outro encontro com Deus era ela quem estava indo para ver o que tinha acontecido comigo, né? E eu não parei mais, né? Me aprofundei nas coisas de Deus, me tornei líder de célula, fui crescendo dentro da igreja e hoje eu só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje eu sou casado com uma esposa maravilhosa, tenho um filho maravilhoso. A minha história junto com o Rodrigo é que nós estudávamos juntos. Na verdade, eu estudava, ele já não estudava mais na época que nós nos conhecemos no colégio. E logo depois que nós nos conhecemos no colégio, ele se converteu. E ele já estava mais ou menos com uns 20 anos e posteriormente a isso eu vinha me converter também. Nós nos encontramos na Sara Nossa Terra e lá na Sara Nossa Terra nós nos tornamos líderes, cada um no seu momento. E logo depois disso eu me interessei em começar a procurar alguém para eu me relacionar. Ele também estava interessado em procurar alguém a se relacionar e nós nos encontramos, começamos a orar, oramos durante um período. Logo depois que nós oramos, nós namoramos, noivamos, casamos, fizemos todo esse processo aí e foi uma bênção. Hoje nós temos um filho, esse filho tem 6 anos e nós estamos casados há 7 anos e eu agradeço muito a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Nós tínhamos tudo para dar errado se nós tivéssemos nos relacionado na época do colégio. E nós esperamos e relacionamos quando nós já estávamos na igreja. E isso foi muito bom pra gente, que hoje nós temos um relacionamento firmado com Jesus e não no mundo, né?